Gênesis capítulo 26, versículo 26. Gênesis 26, 26. No 25 termina, né? Isaac, o Senhor aparece para Isaac. E Isaac, então, depois de ter sido grandemente abençoado por Deus, termina o versículo 25, dizendo: Isaac construiu um altar e ali adorou ao Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. E aí chamamos a atenção para o segredo da prosperidade, né? Nós sabemos que Isaac foi um homem que prosperou grandemente. Ele não foi apenas um filhinho de riquinho mimado. Assim, é uma coisa que se destaca na vida do Isaac. O Isaac, ele herdou todas as riquezas do pai. Ele recebeu a herança de, posso dizer, talvez 90% do pai, porque tinha a herança também que cabia aos outros irmãos, mas esses irmãos receberam só aquilo que Abraão queria dar, porque a herança principal ficava para o irmão especial, ou o irmão mais velho, ou então aqui no caso de Isaac, o filho único. O único filho que Abraão teve com Sara foi Isaac. Certo? Então, nesse aspecto, ele era filho único. Os outros filhos que Abraão teve foi o Ismael com a escrava Agar, certo? E os filhos que ele teve também com uma outra esposa, que se chamava Quetura. Estão lembrando? São as 3 esposas mencionadas na Bíblia como esposas de Abraão. Ok? Foi Sara, Agar e Quetura. Esposa mesmo legítima foi Sara e Quetura. Agar foi um arranjo que a Sara fez. Então ela era uma concubina. Que era uma concubina? Uma esposa não oficial, mas também era esposa. A diferença é que ela não tinha os mesmos privilégios da esposa oficial, mas era esposa também, ok? Então, Isaac herdou toda a herança de Abraão, que era um homem, na sua época, riquíssimo, muito rico, muito, muito rico mesmo. E aí era tão grande a prosperidade dele, que aonde ele chegava, o pessoal implicava, porque o pessoal dizia: vai embora porque não tem condições de nós nos mantermos aqui. Então, irmãos, Abraão riquíssimo. 90% do que ele tinha, 80%, 90%, fala a palavra de Deus, ele deu para o Isaac. Então, o Isaac já era filho de um pai riquíssimo. Porém, ao invés dos filhos de pais ricos de hoje, o que acontece hoje, com a realidade de hoje? Com raras exceções. Os filhos de pais ricos destroem tudo que o pai deixou. É ou não é verdade isso? Eles não multiplicam o que o pai deixou. Eles simplesmente destroem tudo que o pai deixou. Então isso é muito importante considerar. Mas observe que o versículo 25 destaca uma coisa muito importante, que eu chamaria de o segredo da prosperidade. Fala-se tanto em prosperidade hoje, né, na nossa época, nas igrejas principalmente, pois o versículo 25 tem um segredo da prosperidade. O segredo da prosperidade é adorar a Deus e viver na presença dEle, porque toda prosperidade genuína vem do Senhor. Amém? Nunca esqueçam isso. A outra coisa também, outra dica que eu vou lhe dar sobre a prosperidade é a seguinte: sendo Isaac um cara rico,
Ele poderia muito bem ter vivido, como a gente diz, a expressão que a gente usa aqui no Nordeste, né? Na sombra e água fresca. Ele poderia ter feito uma mansão, ter ficado ali na dele, e tranquilo, só desfrutando do que o pai dele deu. Ao invés disso, você vai ver o Isaac fazendo o quê? O tempo todo. Trabalhando muito. Sempre cavando poço. Sempre cavando poço. Ok? Então, o outro segredo da prosperidade. Trabalhe, meu filho. Trabalhe. Tem tanto preguiçoso aí atrás da prosperidade, você não vai encontrá-la nunca. Trabalho. Era um cara rico, mas que nunca deixou de ser extremamente dedicado ao trabalho. Inclusive você vai ver isso lá na frente, na vida de Esaú, na vida de Jacó. Homens abençoados por Deus, sim, mas nunca negligenciaram o trabalho. Tá certo? Então, se você faz sua parte trabalhando, Deus faz a parte dele abençoando, e aí tudo é multiplicado. Amém? Então, essas duas coisas, a parte do homem e a parte de Deus. Seguindo em frente, versículo 26 então. Certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Abimeleque era o rei da cidade de Gerar, que era uma cidade filisteia, ok? Cidade dos filisteus. Então, Abimeleque, que já tinha tido um desentendimento com Isaac. Qual foi o desentendimento? É que Isaac repetiu o erro do pai, Abraão. Isaac, quando chegou na cidade de Gerar, foi dizer para o pessoal que a sua esposa, na verdade, não era esposa, ela era irmã. Porém, Abimeleque viu, pela maneira como ele a tratava, você pode ver que isso está no versículo 8 por aí, versículo 8, certo? Quando Abimeleque descobre pelo comportamento de Isaac com a Rebeca, que na verdade eles não eram irmãos, eles eram casados, marido e mulher. Abimeleque disse: rapaz, como é que você faz um negócio desse com a gente? Qualquer homem poderia ter deitado com sua mulher e teria atraído maldição sobre nós. Interessante que mesmo sendo filisteus, não é o... Você sabe que o povo filisteu na Bíblia é o pior tipo de gente que se encontra. Você sabe disso, né? É tanto que o pessoal, quando está zangado com alguém, né, o irmão não quer chamar o outro de palavrão, chama de filisteu, incircunciso. Né? Pois bem, então, o povo filisteu, infelizmente, era um dos piores que havia na Bíblia. Mas mesmo assim, eles tinham certos padrões morais. Por exemplo, eles sabiam que era errado mentir, e eles sabiam que era errado se apossar da mulher de um outro homem. Mas ainda assim dizem os historiadores que havia entre aqueles povos, não sei se exatamente isso era um costume padrão entre os filisteus, talvez fosse porque tanto Abraão teve esse medo e por isso mentiu, como também o seu filho Isaac teve a mesma preocupação, o mesmo medo e por isso também mentiu. Eles achavam que os filisteus da cidade de Gerar, eu não sei por que eles não são chamados de Gerazeno, né? Já que era da cidade de Gerar, poderiam ser chamados de Gerazenos. Eu vou até depois dar uma olhada que quero ver se tem alguma coisa a ver com a cidade de Gerasa, lá no Novo Testamento, onde tem aquele homem possesso. Estão lembrando? Que o Senhor expulsa dele muitos demônios. Então, eles tinham certos padrões morais.
E aí eles expulsaram Isaac da cidade deles, pediram que ele se retirasse, até porque também houve uma outra preocupação. Eles viram que Isaac estava prosperando tanto que eles passaram a temer que Isaac se levantasse contra eles e os destruísse ou derrotasse. Observem bem, vocês têm que aprender a ler a Bíblia, tá bem? Porque há muitas coisas que não estão ditas diretamente, mas estão subentendidas. Preste atenção. Havia ali uma cidade que não era uma cidade recente, chamada Gerá, onde morava um povo que era extremamente belicoso. A palavra belicoso significa guerreiro, brigão, certo? Eles eram famosos, eles a vida toda deram trabalho ao povo de Israel, até que finalmente eles foram destruídos, se eu não estou enganado, no reinado de Davi, porque na última guerra de Saul com eles, Saul foi derrotado, mas eles eram assim um povo que para arranjar um abrigo, uma guerra, era ligeirinho. Significa que eles tinham muitos guerreiros em quantidade e muitos bons guerreiros, falando de qualidade. Não é à toa que aparece lá no livro de Samuel ainda, aquela batalha de Davi com o filisteu Golias. Havia entre eles muitos gigantes. Estão lembrando disso? Então, era assim um povo guerreiro, era um povo violento, mas de repente esse povo tão resoluto, guerreiro, violento, no meio do qual havia também gigantes, esse povo está com medo de Isaac. Então, o que você deduz daí? Hein? Que Isaac tinha se tornado entre eles um homem poderosíssimo. Tão poderoso que estava sendo temido por um povo poderoso. Vocês entenderam? Para que vocês tenham ideia de o quanto Deus abençoou Isaac. Ok? Então, versículo 26. Certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Observação. O Ficol aparece de novo quando Abimeleque teve o problema lá com Abraão. Estão lembrando? Quando Abimeleque teve o problema com Abraão, Ficol também estava lá. Provavelmente, dizem os estudiosos, que esse Abimeleque não é o mesmo da época de Jesus, aliás, de Abraão. Por quê? Abimeleque era um título, não era um nome, mas Ficol era um nome. Então, esse Ficol que está aqui, que vai falar com o Isaac juntamente com Abimeleque, é o mesmo Ficol, o mesmo general lá de trás. Provavelmente, Ficol foi o general do Abimeleque da época de Abraão e também continuou sendo general desse Abimeleque, que é provavelmente o filho do Abimeleque anterior. Ficou claro isso? Ok? Então, o Ficol é o mesmo. Talvez já estivesse aí um homem já de idade, né, bem maduro, mas tudo indica que são a mesma pessoa. Versículo 27.
Isaac perguntou: por que vocês vieram falar comigo se tem ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? O Isaac ainda estava magoado, né? Agora ele estava reclamando sem razão. Por quê? Porque ele deu motivo. Ele deu motivo para que Abimeleque ficasse com raiva dele. Ele mentiu para Abimeleque e poderia ter criado um problema sério para todos os filisteus. Versículo 28. Eles responderam. Eles quem? Talvez o amigo Alzate e o próprio Abimeleque, né? O Ficol talvez tenha ficado calado, porque afinal de contas ele era apenas um general militar, então ele estava ali para receber ordem, tá certo? Mas Alzate, o amigo de Abimeleque, não. Então eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. Veja bem, Abimeleque, Ficol, os filisteus que moravam ali em Gerar, na cidade de Gerar de um modo geral, eles não deixaram de observar Isaac. Eles estavam ali na terra deles, expulsaram Isaac, vão para longe de nós. Se lembram que Isaac foi para o vale? Expliquei por quê. Por que ele foi para o vale? Porque a cidade de Gerar ficava num ponto estratégico que era um alto, que era o local onde normalmente o pessoal construía as cidades por razões estratégicas. Tá bem? Então, foram ao encontro de Isaac e deram a seguinte resposta quando Isaac questionou: o que vocês querem comigo? Vocês não gostam de mim? Então a resposta deles foi: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você. Interessante, né? Por que esse agora? Será que eles não tinham percebido antes? Hein? Bem, é possível que eles já houvessem percebido que havia algo de diferente na vida de Isaac, porque Isaac era um homem extremamente próspero, respeitado. Mas por que então esse agora? Porque apesar de Isaac ser um homem próspero, respeitado, e eles terem percebido isso antes, no entanto, Isaac teve uma vida que deixou o cara em dúvida. Espera aí, esse cara prospera, parece realmente alguém abençoado por Deus, mas por outro lado, ele mente? Vocês estão entendendo a responsabilidade do crente? Vocês estão entendendo como o nosso testemunho tem que ser coerente? Ah, o irmão frequenta a igreja. Vixe, mas bebe, fuma, diz palavrão. Então, as pessoas observam e fica aquela interrogação: é mesmo homem de Deus? Mulher de Deus? Ou é uma fachada só? Por isso, irmãos, que é tão sério o nosso comportamento. Por isso que Jesus fala tão seriamente sobre essa questão do testemunho. Porque aonde quer que nós vamos, nós estamos sendo observados por alguém. E não se iluda. Não pense que é por alguém que não lhe conhece. Porque eu não conto as vezes que eu estou por aí, em um lugar que eu penso assim: nenhum irmão mora por perto, nenhum irmão me conhece, e quando eu menos espero, alguém diz: ah, o senhor é pastor daquela igreja, não é?
Então, queridos, as pessoas estão lhe observando. Elas podem não dizer nada, mas elas estão lhe observando. E quando você dá motivo para escândalo, Jesus diz assim: é até necessário que venham os escândalos para que fiquem conhecidos quem são aqueles que são realmente aprovados. Mas por outro lado, Jesus acrescenta: mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Você entendeu? Então aqui está nos mostrando a responsabilidade do crente. Você não pode andar por aí de qualquer jeito. Seja onde for que você estiver. Você pode estar no outro país e você nem sabe, mas tem alguém que lhe conhece. Vocês se lembram que eu falei uma vez que eu fui lá para a serra, lá para a banda de Aratuba, Maranguape, Aratuba é mais para cima, Maranguape, Aratuba, por ali, que é até uma área turística, né? Aí ficamos lá no hotel, perguntamos para o homem: rapaz, onde é que tem um lugarzinho bom para tomar banho aqui? Não, acolá. Vocês vão por essa trilha. Então era uma trilha no meio do mato. Aí entramos na trilha. Vocês sabem como é a trilha, né? Era uma trilha mesmo, no meio do mato. Só aquele caminhozinho para andar. Entramos na trilha, no meio do mato. De repente, eu dou de cara com uma pessoa. Estava lá uma jovem que há muitos anos atrás esteve aqui na nossa igreja, frequentou a igreja. Infelizmente, a família atrapalhou o progresso da jovem, não deixou ela prosperar nas coisas do Senhor, mas aquela jovenzinha estava ali com o namorado, de cara comigo e com a Patrícia, e ela olhou, ficou assim tão sem jeito. Aí finalmente: oi, pastor. Toda tatuada, a gente viu que a menina estava totalmente fora dos caminhos do Senhor. Mas assim, naquele encontro, eu fiquei pensando: mas meu Deus, a gente sai lá de Fortaleza, vem para cá, em cima de uma serra, no meio dos matos, e dá de cara com alguém que lhe conhece. Você entendeu? Então, queridos, não são só os ódios do Senhor que estão sempre sobre nós. Sempre tem alguém, um irmão, que de repente a gente se encontra com ele. Então essa questão do testemunho, isso é muito importante. Por isso foi que aqueles homens disseram: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você. Agora. E por que não antes? Porque você chegou aqui no meio da gente mentindo, enrolando. Então, ninguém acreditava que você era uma pessoa comprometida com Deus e fiel a Deus. Ou seja, outra coisa que a gente tira daqui: os filisteus, apesar de ser um povo tão pagão, eles não praticavam o certo, mas eles sabiam o que era o certo. É outra coisa que nós crentes não entendemos. Olha, irmãos, às vezes a gente sai por aí, está no meio de pessoas que não conhecem a Deus, e a gente pensa: não, aqui eu posso ficar à vontade, porque às vezes a gente pensa assim: se eu dar de cara como irmão, aqueles irmãos santarrão, então ele vai me julgar, vai me criticar. Mas não tem nenhum irmão aqui, só ninguém aqui conhece a Deus, nem teme a Deus, então posso ficar bem à vontade. Vai nessa, fica à vontade. Porque por mais que as pessoas não tenham compromisso com Deus, não frequentem a igreja, não queiram saber de Deus, não sejam servos de Deus, mas elas sabem como é que um servo de Deus deve se comportar. Elas sabem. Entendeu isso? E elas vão sim lhe julgar.
Vão sim. Então, queridos, nós temos que aprender a ser pessoas que estejam sempre vigilantes. Viu? Vigilantes. Porque o nosso testemunho conta muito, tá? Versículo 28, eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você selado com juramento. Outra coisa, olha, agora nós sabemos que Deus está com você e por isso nós entendemos que precisamos fazer um trato com você. Esses homens aqui, por mais incrédulos que fossem, eles entendiam que é uma coisa boa fazer um trato com pessoas de Deus. Mas, gente séria. Gente séria. Você está entendendo isso? Irmãos, por piores que as pessoas sejam, a não ser que elas tenham algum propósito ruim, algum propósito maligno, elas querem estar perto de gente boa. Não é? Querem estar perto de gente boa. As pessoas, mesmo não conhecendo a Deus nem a palavra de Deus, elas sabem que estar perto de gente que leva Deus a sério é uma coisa boa, é lucro, é benefício, e tem vantagem nisso. Você entendeu? Isso traz benefício. Por que traz benefício? Porque, meu irmão, quando Deus abençoa aqueles que são deles e que levam a Ele realmente a sério, Ele abençoa tanto que até quem está por perto, por mais incrédulo que seja, acaba usufruindo também das bênçãos que Deus derramou sobre a vida daquele irmão. Certo? Então, outro segredo da prosperidade: fique perto de gente que leva Deus a sério. Fique perto de gente abençoada. Faça acordo com gente que tem bênção de Deus. Entendeu? Eu não sei como é que tem crente que faz uma coisa que a Bíblia até proíbe. Proíbe. Eu não sei como é que tem crente que inventa de fazer sociedade com gente que não quer saber de nada de Deus. Quando uma pessoa que não quer saber nada de Deus faz uma sociedade ou procura fazer sociedade com um crente, dá para se entender. Ele é inteligente, ele está vendo que Deus abençoa aquela pessoa e ele diz assim: opa, eu vou ficar nesse cara, colado nesse cara aqui, porque eu sei que aonde esse cara vai tem bênção. Mas é inconcebível que um servo de Deus que queira levar Deus a sério faça o oposto. Você vê que tem aquela pessoa que não conhece a Deus, que não teme a Deus, só faz enrolada, a vida dele não prospera, não sai do canto, e quando sai é com ladruagem, é com sem vergonhice, e você ainda se junta com ele. Me desculpe, mas é ser muito burro. Porque até os incrédulos são inteligentes. Enquanto isso, tem tanto crente burro que não se imagina. Então, meu amado, se você quer ser uma pessoa próspera na sua vida, se una às pessoas que são abençoadas por Deus. Não se misture com gente que não tem a bênção de Deus. Você entendeu? Olha, se você não pode se unir, nem mesmo numa sociedade, num acordo,
numa amizade com gente que não quer levar Deus a sério, imagina casar. Imagina. A gente vê tanto irmão, tanta irmã com a vida desgraçada na igreja. Porque foi nessa história, fulano não é crente, mas também eu conheço tanto crente que é pior do que ele. Aliás, eu conheço tanto crente que é pior do que ele, mas você está quebrando uma regra de Deus. Tem crente pior do que incrédulo? Tem. Mas se baseado nisso, você se unir ao incrédulo e quebrar uma regra de Deus, é regra de Deus. Entendeu? Você não está sendo muito esperto, não. Tá? Não está sendo muito esperto. Então, cuidado, muito cuidado com quem você anda. Agora nós sabemos que Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. Então, aqueles homens estavam ali para fazer um pacto sério, porque não era apenas um acordo, era uma parceria selada com juramento. Se havia juramento, sempre tinha alguém superior para respaldar aquele juramento. Ou seja, aqueles homens poderiam até não conhecer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eles sabiam que havia um Deus, e eles sabiam que esse Deus estava abençoando Isaac. E quando eles viram que esse Deus estava abençoando Isaac, eles decidiram procurar Isaac e fazer um acordo com Isaac. E esse acordo foi feito perante esse Deus, que apesar deles não conhecerem pessoalmente, eles sabiam que existia. Por isso é que o texto diz que eles fizeram esse acordo com juramento. Não foi um acordo qualquer. Não foi só um trato. Não foi uma coisa meramente humana. Tá certo? Geralmente aqueles povos, quando faziam um trato sério, um acordo sério, eles faziam em nome dos deuses deles, ou dos deuses nos quais eles acreditavam, ou pelo menos sabiam que existiam, certo? Ainda que não conhecesse verdadeiramente, como um servo de Deus conhece o seu Senhor. Versículo 29. Vamos ver aqui os termos desse acordo. Vamos ver qual foi o trato que eles fizeram. Você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Você se lembra que eles aqui ainda estão tratando aqui do assunto lá da mentira do Isaac? Certo? Eles poderiam, diante daquela pisada de bola do Isaac, é assim, você mentiu? Mata. Você nos enganou. Pois agora vamos ficar com sua mulher mesmo. Eles poderiam ter agido assim, mas não agiram assim. E não agiram assim por quê? Porque eram bonzinhos? O que vocês acham? Filisteu não era bonzinho. Com certeza Deus interferiu, como fez na época de Abraão. Vocês se lembram? Foi o que aconteceu na época de Abraão. Abimeleque teve um sonho. E Deus apareceu a ele no sonho e disse: olha, aquela mulher que tu levou para o palácio,
E observe que aqui há uma diferença, né, irmãos? Não sei se vocês já observaram isso. No caso da Sara, o cara levou ela mesmo para casa. No caso aqui da Rebeca, ainda não tinha levado. Porque antes dele pensar, ele viu que, na verdade, não eram irmãos. Mas ele já estava pensando nisso? Eu acredito que sim. Porque pelo texto, baseado no que tem no capítulo 26, versículo 8 por aí, Abimeleque já estava de olho nela. Estava ou não estava? Estava observando. Que afinal de contas a mulher era bonita mesmo. Certo? Ó, versículo 8, como é que diz? Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então, ele já estava observando a Rebeca? Já estava observando a Rebeca. Rebeca era linda, assim como Sara também. Ok? Então ele diz, o trato é esse, você não nos fará nenhum mal. Por que ele fala isso? Você não nos fará nenhum mal. Porque Isaque, como eu já disse, né, só confirmando aquilo que eu já falei, ratificando, tá? Não é retificando. Você sabe qual a diferença entre retificar e ratificar? Hein? Retificar é consertar e ratificar é confirmar. Ok? É só você lembrar que a oficina se chama retífica de motores. Você nunca vai ver uma ratífica de motores. A não ser que tem muito rato lá. Mas, só um pouquinho de português. Você entender. Ok? Então ele diz, você não nos fará nenhum mal. Ou seja, Abimeleque viu em Isaque capacidade e potencial para prejudicar a eles, os filisteus, caso ele quisesse. Ou seja, Isaque era sim um homem poderoso. Ficou claro isso? Ele se tornou um homem poderoso por causa da bênção de Deus. Tão poderoso que Abimeleque disse, rapaz, não é sábio da nossa parte continuar com raiva daquele cara não. Ele fez besteira, mas ele não é a pessoa para a gente ter como um inimigo não. É melhor a gente tê-lo como amigo. Porque afinal de contas esse cara está se dando bem e tudo que ele faz prospera. Deus está com ele. Então é melhor tê-lo como amigo. Aí ele diz, você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Observa. Ele usa, quando fala para Isaque, ele usa o verbo no futuro. Você não nos fará nenhum mal. Ok? Mas quando fala sobre eles dizem assim, assim como nós não fizemos, passado, nenhum mal. Significa o quê? Significa que Abimeleque estava sim com medo de Isaque e ele sabia que se Isaque no futuro quisesse destruí-los, tinha capacidade para isso. E eles também sabiam que no passado, se eles quisessem destruir Isaque, eles poderiam ter feito isso. Não fizeram, mas agora é que não faz mais, porque não pode. Antes eles não fizeram porque não quiseram, por bondade. Porque ele diz, nós fomos bondosos para com você. Nós tínhamos o poder, mas nós usamos de bondade e só lhe mandamos embora.
Agora nós não temos mais o poder, porque você cresceu mais do que a gente. Estão entendendo? Ficou claro, gente? Mas tu imagina como Deus abençoou esse homem, não? Porque, olha, o cara tinha já crescido tanto, se tornado tão rico e tão importante, que ele tinha poder para destruir, para prejudicar uma cidadezinha. Não era das maiores, mas também não era das menores, não. Isso é que é Deus, não, irmãos? Você vê aí o poder de Deus? Como Deus foi assim tão maravilhoso com Isaac? Como Deus fez Isaac prosperar tanto? Então, agora as coisas estão invertidas. Abimeleque está dizendo: antes a gente podia ter lhe prejudicado, mas não prejudicamos por bondade. Agora a gente não pode mais lhe prejudicar. Você pode prejudicar a gente. Por isso, vamos fazer um acordo? Entenderam? Ficou claro? Eu estou dando a vocês dicas de como você ler um texto e entendê-lo adequadamente, interpretá-lo. Certo? Eu estou lhe ensinando, mas eu também estou lhe ensinando a aprender sozinho. Por isso é que você não pode ler a Bíblia apressadamente, sem refletir, sem parar, sem considerar, sem pedir direção do Espírito Santo. Tá? Tem que saber ler a palavra do Senhor para poder pegar os tesouros escondidos na palavra. Então ele diz: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor lhe tem abençoado. Então aqui Abimeleque está admitindo: rapaz, Deus tem um negócio contigo. E a gente não é burro de mexer contigo, não. Então vamos fazer um acordo? Vamos? Tá certo? Vamos fazer um acordo. Versículo 30. O Abimeleque podia não ser convertido, mas burro ele não era. Isaac também, por outro lado, foi um homem também sábio. Ao invés de se aproveitar e de ter dito assim: agora eu vou à desforra. Agora vocês estão se humilhando, é? Pois bem, não tem crente assim, vingativo, né? Não é verdade? Agora que ele está por cima, ele quer pisar em todo mundo, ele quer cuspir em todo mundo. Isaac não. Olha a atitude de Isaac. Então Isaac preparou um banquete, recebeu Abimeleque e os seus acompanhantes, Alzate, que era amigo de Abimeleque, e Ficol, que era o general do exército de Abimeleque, e então os recebeu, fez um banquete, e todos eles comeram e beberam. Ok? Essa era uma das formas de... na verdade não era a forma de fazer o acordo ou pacto, mas era uma demonstração de que havia entre eles um pacto de amizade. Ok? Um pacto de amizade. Tá bem? Então, se você quer ser amigo de alguém, se dar bem na vida, seja esperto. Convide ele para almoçar na sua casa, faça um banquete. Tá certo? Versículo 31. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Aqui foi, o acordo foi mútuo. Cada um fez o seu juramento. Tá certo? Vocês vão ver inúmeras vezes isso acontecendo na Bíblia, né? Lá na frente, quando Jacó
foge do tio dele e o tio vai atrás para... O tio era encrenqueiro. Eles também lá fazem um pacto, certo? E cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Eles eram inimigos. Isaac fez besteira, deu mau testemunho, foi chutado, saiu chutado lá da cidade de Gerar. Os filisteus deram um chute no traseiro dele, porque crente que não se dá respeito só presta mesmo para isso, né? Não é à toa que Jesus disse: se o sal se tornar insípido, ou seja, se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens e jogado fora. Tá certo? Mas ainda bem que Isaac ajeitou a vida e o Abimeleque observou e entendeu. Esse cara deu uma pisada de bola, mas ele se ajeitou. E Deus está abençoando ele. Eu vou lá fazer um acordo com ele. Então, levantaram bem cedo, fizeram o trato, cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Agora presta atenção uma coisa, irmãos, uma coisa que eu sempre tenho ensinado para vocês e que tem aí uma... Olha, eu vou dizer, irmãos, já ensinaram tanta besteira para a gente que às vezes é até difícil tirar, porque a gente se acostuma com certas besteiras que já aprendeu. Uma das bobagens que nós aprendemos na vida prática, qual é? Ah, tudo bem, vamos fazer as pazes, vamos. Me perdoa, eu perdoo. Você me perdoa, eu perdoo. Amém. Então agora pronto, vamos continuar juntinhos, de braços dados. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Existem pessoas com quem a gente deve ter paz, se possível com todos, mas a Bíblia sabe que não é possível com todos. Daria para Isaac, um servo de Deus, viver numa boa, em paz, junto com um bocado de filisteu, que tinham outros deuses, outro estilo de vida. Daria? Daria não. Mas houve um acordo de respeito mútuo. Entendeu? Ok, estamos em paz, somos amigos, mas não confunda ser amigo com ser irmão. Você entendeu? Não confunda. Então Isaac não sai da posição de bênção. Se Isaac tivesse dito: agora somos todos amigos, então vamos voltar a morar juntos, vamos. Tinha dado outra briga. E Isaac tinha perdido a bênção de Deus, porque não era da vontade de Deus que Isaac vivesse no meio daquele povo, nem seus filhos. Tu imagina, os seus filhos criados no meio dos filisteus, os netos criados no meio dos filisteus. Então, olha, um crente que leva Deus a sério tem que saber se manter no seu lugar. Mas tem crente que quer se misturar. Mas nós somos amigos. Eu tenho um bocado de amigo que eu não chego nem perto. Gosto, como diz o Matuto, amo ele, mas conviver com ele não dá. Tem gente que você só vai conseguir ser amigo se você se mantiver longe dessa pessoa. Aprenda isso. Entendeu? Tem amizade que para a gente não perder,
é melhor cada um ir para o seu lado e cada um seguir seu caminho. Porque não tem como haver comunhão entre a luz e as trevas. Jesus foi muito claro. Entenderam? Então, gente, nós temos que levar essas coisas a sério. Não, então não perdoou. Perdoei sim. Não, mas era para estar juntinho. Não. A Bíblia não manda misturar água com óleo. Não manda misturar luz com trevas. Ou é luz ou é trevas. Entenderam, queridos? Então, preste atenção nisso, aprenda esses princípios. Porque ensinaram para a gente a besteira de que se você perdoou mesmo, então agora vão andar juntinho, não tem mais nada contra. De jeito nenhum. Perdoado, perdoado. Amigos, amigos. Acordo feito, tá valendo, tá valendo. Pois eu vou para minha casa e tu fica aí na tua. Entendeu? Não se metam para fazer a besteira de querer juntar o que Deus não planejou que andasse junto. Não adianta. Ficou claro? Amém? Dia seguinte, se levantaram bem cedo, fizeram um trato, cada um fez seu juramento, Isaque se despediu deles, e eles foram embora como seus amigos, mas foram embora. Amigos, mas vamos embora. Cada um passou para sua casa. Lá na frente isso vai acontecer de novo. Sabe quando? Para você ver o quanto isso é sério. Vai acontecer de novo com o filho do Isaque. Entre Jacó e Esaú. Quando Jacó está retornando para casa, Esaú vai se encontrar com ele. Esaú passou vários anos odiando Jacó e procurando motivo para matá-lo. Lembram disso? Até que finalmente Jacó volta para casa. Viu que tinha que se separar do sogro. Era o maior medo de Jacó. Quando desce de cara com Esaú. Porque ele fugiu de casa com Esaú jurando que ia matá-lo. Lembram? 2 irmãos. Gêmeos, inclusive. Esaú jurando que ia matá-lo. Aí a mãe disse: meu filho, eu já ouvi a conversa por aí que seu irmão tá só esperando que seu pai morra para matar você. Então ajeite suas trouxas e se mande. Vá lá para a casa do meu, morar lá com meu irmão. Vocês estão lembrando que Labão era irmão da Rebeca? Então ela mandou Jacó se esconder lá. Oh, beleza, era lá onde o Senhor queria tratar Jacó. Deu certinho. 2 lambanceiros, como dizia minha mãe, deram certinho. Cada um mais espertalhão que o outro. Pois bem, olha, irmãos, andar junto é uma coisa. Amizade é outra coisa. Somos amigos. Então vamos andar junto. Vamos não, porque se a gente andar junto, essa amizade não vai durar não. Você tem seu jeito, eu tenho o meu jeito. Você tem suas ideias, eu tenho minhas ideias. Então para que a gente continue amigo, vamos cada um mesmo para o seu canto, que é melhor. Entenderam, queridos? Então Deus não obriga a gente a andar com pessoas que não têm o mesmo pensamento da gente, as mesmas convicções da gente, a mesma fé, o mesmo Deus, de jeito, mas somos amigos. Não interessa. Mas se ficar nesse grude, vai ser uma amizade destruída. Não vale a pena.
Às vezes, para preservar a amizade, a gente tem que se distanciar. Tá bem? Ficou claro? Versículo 32. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Vocês se lembram que no versículo 25 termina dizendo que os empregados de Isaac cavaram outro poço. E agora termina o versículo 32 dizendo que aquele poço deu água. Sabe o que significa isso? Deus abençoando. Deus abençoando. Ok, Senhor, ok, tudo em paz. Você está em paz com o seu inimigo, nada de inimizade. Mas siga seu caminho, porque eu quero lhe abençoar, mas meus planos para você tem nada a ver com Abimeleque. Então, siga seu caminho. E aí o Senhor, mais uma vez, corrobora isso, né? Ratifica isso, fazendo com que o poço desse água. Então, você vai ver lá atrás que várias vezes os poços, nesse mesmo capítulo 26, os poços sempre foram motivo de briga, intriga, confusão entre os empregados de Isaac e os filisteus. Mas agora houve paz, está tudo ok, e Deus confirma isso, abençoando. Tá certo? Mais uma vez o Senhor abençoa Isaac. Porque, irmãos, vocês já entenderam, né? Que no deserto não interessa petróleo não, o que interessa é água. Ficou claro isso? É água. E outra coisa, só atualizando vocês, o petróleo está acabando no mundo. E daqui a pouco não tem mais serventia não. Já tem carro elétrico. Esse mês o presidente já dirigiu um ônibus movido a eletricidade. Nada de gasolina, nada de diesel. Então vai chegar uma hora que petróleo não vale mais nada. Sabe quem vai ser os milionários? Quem vão ser os milionários do planeta? Quem tiver água. Ok. Então, versículo 33. Isaac pôs nesse poço o nome de Seba. E por isso, até hoje, o nome daquela cidade, a cidade, olha como aquele poço foi tão importante. Aquele poço foi tão importante, era um poço de água tão boa e tão abundante, que dali surgiu uma cidade. Cidade de Berseba. Eu não anotei, me cobrem na próxima vez, para você entender o que tem a ver esse nome Seba com o poço. Me lembra depois, viu? Se eu tivesse meu celular aqui, não estou. Só olhar no Google. Pronto. Versículo 34, para concluir o capítulo 26. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basemate, filha de Elon. De onde eram essas mulheres? Eram filhas dos heteus, eram eteias. Por muito tempo desacreditaram na Bíblia, dizendo que a Bíblia era uma mentira, porque nunca existiu esses heteus. Esses heteus são conhecidos também, depois de muitos anos de descobertas aí da arqueologia, são conhecidos também como os hititas.
que foram um povo super desenvolvido no passado. Que os descendentes deles são ali pela banda da Turquia. Hititas. Agora olha o versículo 35. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Pô, minha filha, se você for esperta, ore todo dia pedindo que Deus dê uma mulher, uma boa esposa para o seu filho, ou um bom marido para a sua filha. Porque se não for assim, sua vida pode se transformar numa amargura sem fim. Até o dia da sua morte, talvez você morra antes do tempo, de raiva, porque o seu filho arranjou uma praga de uma mulher, ou a sua filha arranjou um bichinho sem futuro, que vão fazer da sua vida um inferno. Então, se você não ora pelo seu filho ou pela sua filha a respeito do casamento deles, porque você está nem aí, então, seja inteligente, ore pelo menos pensando em você mesma. Porque se seu filho ou sua filha arranjar uma pessoa sem futuro, a sua vida vai se tornar uma amargura. Esse negócio aqui de amargura, essa palavra aqui significa fel. A vida que era tão boa, tão feliz, tão ricos, tão prósperos, passou a ter gosto de fel. Porque o filho fez uma escolha errada. Então hoje passe a noite todinha de joelho orando. Se você quer continuar sendo feliz. Amém? Mas esse assunto é tão importante que no nosso próximo encontro a gente volta a falar sobre isso. Porque a partir daqui vai ter uma conversa séria sobre família. Séria. Amém? Que Deus abençoe você e que você guarde esses princípios e aplique na sua vida.